Autotruque proteção para você. O assunto é com Murilo Rocha. 10:12, Murilo Rocha, bom dia para você. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da Band News, né? Hoje o assunto é esse assunto triste, né? De ontem, na verdade, da morte do Gari, mas eu queria comentar muito em cima do rapaz que é acusado de ser o assassino, né? Desse crime absurdo que a gente presenciou aqui em Belo Horizonte na manhã de ontem. É claro que depois que foi anunciada a prisão dele numa academia aqui na Avenida Raja Gabaglia, aqui pertinho da Band, foi todo mundo identificar quem era essa pessoa e ver o perfil dele nas redes sociais, que logo depois foram apagados, né? Dele, da mulher dele, que é uma delegada da Polícia Civil. É impressionante, gente. Eu fiquei dando uma olhada no perfil dele. 47 anos, empresário, trabalha agora numa empresa de laticínios, parece, super bem relacionado. Tem foto com presidente da Associação Mineira de Municípios, tem foto com 2 desembargadores, tem foto dentro do Palácio da Liberdade, a mulher dele sendo homenageada, ou seja, era uma pessoa super bem relacionada, frequentava aí salões com políticos, com empresários, com todo tipo de pessoas, assim, muito bem relacionado ao que indica. Parece quase que uma equação matemática. Entrei no perfil dele no Instagram, estava escrito lá: pai, marido, cristão e patriota. Parece quase uma equação matemática, raramente falha. E o dele tem um detalhe, né? Que estava em inglês, né? Father, husband, patriot and Christian, né? Parece assim, né? É o idiota, mas o idiota em inglês ainda, né? O que é pior, né? É impressionante, gente, como não falha. Agora é absurda, gente, essa situação. Primeiro, várias perguntas. O que esse rapaz está fazendo armado? Ele é policial? Ele tinha porte de arma? Parece que já confessou, segundo informação aqui de um colega jornalista, Fernando Zuba, que ele teria Fernando Zuba do portal G1, ele teria confessado já à polícia que usou a arma da esposa, que era delegada da Polícia Civil. Então a primeira pergunta é: por que ele estava usando a arma da esposa? Ele tinha porte de arma? Porque porte de arma não é uma coisa compartilhada, né? O fato da esposa ser delegada e ter um porte de arma não conferia a ele o direito de andar com essa arma. Então a primeira questão é essa: por que ele estava armado? Depois, outro fato que chama atenção, né? A frieza desse sujeito, né? Tem que ter algum problema mental mesmo. Mas não para abrandar a pena dele, não. É uma espécie de psicopatia, né? Porque se ele matou esse Gari, tudo indica que matou, parece que ele já até confessou, às 9 horas da manhã, e é achado, preso às 3 horas da tarde numa academia, é algo muito grave, né, gente? Ou seja, assim, é o desdém, é o desprezo com a vítima. E aí também fica a pergunta sobre a relação com a esposa. A esposa ficou sabendo nesse intervalo aí de 9 às 3, ou só ficou sabendo quando ele foi detido? Porque se ficou sabendo antes e não fez nada, logicamente, ela se omitiu, né? Tem um crime de omissão, ela é uma delegada de Polícia Civil. Mas tudo indica até agora que ela não tem nada a ver, né? Só separando que ela não tem nada a ver com o crime. Tô falando desse pós-crime, né? O fato dele ter usado a arma dela, logicamente, vai trazer alguma consequência administrativa para ela. E o fato se ela só ficou sabendo quando ele foi preso, né? Às 15 horas, por volta de 15 horas, numa academia aqui na Avenida Raja Gabaglia, aqui pertinho da Band. Mas chama a atenção aí, parece que ela já foi chamada até à Corregedoria da Polícia Civil. Parece que já foi, né? Já está numa reunião a delegada lá na Corregedoria da Polícia Civil nesse momento, também prestando esclarecimentos. Mas é um crime tão bárbaro, né? É uma coisa tão absurda, esse desprezo com a vida, né? E aí tem uma relação de poder nesse crime, né? Que a Sinene estava até falando mais cedo, do cara se sentir o dono, se sentir mais poderoso do que um trabalhador que estava ali fazendo seu serviço na rua, né? Ele sim, parece que ficou impaciente com a questão da obstrução da rua, uma rua estreita pelo caminhão de lixo, o que ocorre todos os dias em todos os bairros de Belo Horizonte, vai continuar a ocorrer, porque as pessoas estão trabalhando e várias ruas são estreitas, né? Então ele se ficou impaciente ali, ameaçou os trabalhadores e ameaçou de bater boca primeiro com a motorista do caminhão de lixo, uma trabalhadora, falando que ia dar um tiro na cara dela se ela esbarrasse o caminhão ali no carro dele.
Logo depois ele passa pelo veículo da coleta de lixo, desce do carro e dispara aí contra um dos garis, né, de 44 anos. Eu estava escutando aqui a nossa reportagem com a enteada dele, ela indignada e coberta de razão. Tá coberta de razão, né? O fato dele ter saído lá com o rosto coberto, o fato de até agora, né, não terem aí trazido muitas informações sobre o crime, tá todo esse... Porque se fosse o contrário, se fosse o gari que tivesse matado o empresário, esse gari já estaria escrachado aí há muito tempo, jogado aí aos leões, inclusive da imprensa. Já estaria há muito tempo com o rosto exposto, 24 horas, já estaria dando entrevista, sem querer dar entrevista, já estaria sendo exposto aí a perguntas de repórteres, não teria nem o direito de cobrir o rosto, provavelmente. Então, há uma desigualdade até nesse tratamento, como bem denunciou a enteada desse gari, que também destacou essa psicopatia desse assassino, caso seja confirmado, de ter ido, parece que ele já confessou o crime, né? Vou ressaltar isso aqui, estou tratando a condicional ainda, porque ninguém da Polícia Civil falou ainda oficialmente. Então, deve ter ido à academia, né? O que realmente é um desprezo. E agora só um fato paralelo a tudo isso, Sininho, Luciano e ouvintes, eu não sei. Estava vendo as fotos nas redes sociais dele, a foto dele pessoalmente, né? Parece que ele tem um problema mental até na aparência, né? Porque ele parece que usava esses filtros nas fotos, porque ele é uma pessoa completamente diferente nas fotos e outra na vida real, parece. Você vê os vídeos dele aí parece o Clark Kent aí do Super-Homem nessas fotos aí de rede social. E ele é outra pessoa nos vídeos que aparece, até no momento que foi detido, parece que usava até esses filtros assim, que parece outra pessoa. Não tem problema nenhum usar filtro agora dele, parece que era uma questão até é outra pessoa. Você vê as fotos dele posadas nas redes sociais e ele, na realidade, é outra pessoa completamente diferente. Logicamente, eu, como jornalista, entrei no LinkedIn dele e também me chamou a atenção um depoimento da esposa dele sobre ele, né, o endeusando ali, e de vários profissionais que trabalharam com ele no LinkedIn. Mais de 40 pessoas ali referendando aí o sucesso, a mente brilhante, a conduta de um empresário bem-sucedido. São vários depoimentos, né? O que para mim só devia ser um agravante isso para o crime, né? Porque se era uma pessoa tão bem instruída e cometeu um crime tão bárbaro, ou seja, merecia ter uma pena maior ainda. E vamos acompanhar muito de perto, né? Para que depois dessa audiência aí de custódia, ele continue preso. Acho que esse é o mínimo que se espera, né? Acho que esse é o mínimo que se espera, que ele continue preso de forma preventiva, porque foi praticamente um flagrante, né? Ele não foi preso no local do crime, mas horas depois, né? Ainda no mesmo dia, ele foi preso horas depois, através da identificação da placa, do depoimento de testemunhas, ele foi preso horas depois na academia. Então, a gente espera que seja uma punição exemplar, né? Por tudo que esse crime envolve. É um crime simbólico e mostra também como que a gente se ilude, né, com essas figuras, como que as redes sociais iludem as pessoas, né? Essas aparências de rede social, até essas redes sociais profissionais, como é o caso do LinkedIn, como iludem, né? Da impressão de uma pessoa, assim, brilhante, tranquila, serena, as fotos dele lá com a esposa, né? Ô Murilo, eu vou só te interromper, porque claro, o Fábio tá na linha, ele tá trazendo informação aqui, por favor. Fábio, bom dia para você, Fábio Melo, repórter da TV Band Minas, acompanhando essa despedida do gari, cheia de revolta, parentes emocionados. Fábio, mais uma vez, bom dia, obrigada por nos atender aqui na Rádio Band News. O que você acompanhou, o que você pôde ver aí nesse velório, nessa despedida? E parece que já tem horário também do enterro, não é isso, Fábio? É isso, Sinine. Bom dia para você, Murilo, Luciana e a todos que nos ouvem neste momento. Olha, a informação mais atualizada que a família acabou de repassar para a gente aqui é que o sepultamento do Laudenir de Souza Fernandes será às 14h30 no cemitério Bom Jesus. Mais cedo a gente tinha até uma informação que isso poderia acontecer até mais no horário anterior, a partir de 11 da manhã, mas assim, o movimento por aqui ainda está muito grande, muita gente que está passando por aqui para se despedir, colegas de trabalho chegaram há pouco aqui também para se despedir nesse momento e muita comoção, muitas pessoas pedindo por essa justiça, para que seja um tratamento de fato que precisa ser dado a quem comete um crime dessa magnitude e obviamente
gente aguardando, né, esse retorno da justiça a partir de agora. Mais cedo também, a mãe do Laudemir, que chegou aqui logo no comecinho da manhã, ela já chegou por aqui muito amparada por outros parentes, ela chegou a passar mal, infelizmente teve que deixar aqui o local, foi levada em um carro aqui de familiares para uma unidade de saúde, onde deve estar sendo muito bem atendida nesse momento. Essa é a informação mais recente, mais atualizada, mas eu queria até contribuir com essa conversa aqui nesse momento sobre o que aconteceu, porque mais cedo, e aí eu chamo a atenção das pessoas de casa, porque a gente não está afirmando nada aqui nesse momento. Eu vou trazer agora informações que foram repassadas por colegas dele de trabalho, que não estavam naquele momento, mas que fazem a mesma rota em outros horários ou passam por uma região muito próxima dali. E eles disseram o seguinte: o local onde isso aconteceu, ali no Vista Alegre, muito pertinho também do Cabana Pai Tomás, é uma região com uma criminalidade muito alta e que os garis, quando passam por aquele local, eles já sabem que a região é um pouco mais delicada, passam, obviamente, tomando mais cuidado, mas uma coisa que eles chamam a atenção, eles fazem, inclusive, a limpeza de pinos, por exemplo, de drogas que ficam espalhadas pelo chão, aquelas cápsulas, sujeira mesmo que fica ali, muitas vezes por pessoas que passam na região e acabam comprando drogas. Então já é uma região muito complicada. Quando eles passavam por ali e houve essa discussão, o Laudemir, ele fez um papel de tentar apaziguar, porque a gente ouviu muito isso aqui de outros parentes, viu? Falando que ele era um cara super tranquilo, religioso. Acontece, inclusive, a despedida dele aqui dentro de uma igreja evangélica aqui no bairro Nova Contagem, aqui na região metropolitana, e ele fazia justamente esse papel em muitas situações. E naquele momento ele tentou justamente isso. A informação é de que o René teria inclusive apontado a arma para motorista do caminhão, né, de coleta de lixo, e ele tentou apaziguar aquilo naquele momento, quando então foi atingido por esse disparo. A gente vai seguir acompanhando até os últimos minutos dessa despedida, uma despedida, como eu disse, com muita comoção. Um pedido também de justiça, um pedido de revolta por esse tratamento que a família disse que o preso recebeu no primeiro momento, e que tudo, a partir de agora, termine com a justiça nesse caso. Fábio, está nos escutando? Estou escutando, Murilo. Fábio, eu queria só saber se os colegas dele que estavam com ele naquele momento e a motorista do caminhão, né, era uma mulher que dirigia o caminhão da coleta de lixo, eles estão aí nesse momento e eles dão mais informação, eles falaram, eles identificaram, falaram se eles que identificaram aí os suspeitos, tem alguma informação nesse sentido? Chegou a conversar com algum deles que estava na hora lá no local do crime? Então, Murilo, eles ainda não passaram por aqui. A gente conseguiu conversar com outros colegas da mesma empresa que conhecem, né, o Laudemir há muito tempo, mas não são os mesmos que estavam com ele ali naquele momento. A gente sabe que eles ficaram até o comecinho da madrugada ainda na delegacia, né? Muitos deles já prestaram depoimento, deram a versão daquele primeiro momento ali de tudo que aconteceu. Talvez por isso eles não tenham chegado por aqui ainda, tá? Até alguns familiares também chegaram há pouco tempo aqui, apesar desse velório ter começado aí por volta das 6 da manhã, era bem cedo, mas assim, todos eles falam desse comportamento do Laudemir, que era um cara super tranquilo, que trabalhava bastante. A família até contou pra gente, né? Levantava às 3 da manhã para dar conta de fazer essa rota, de pegar o serviço bem cedo também, e por volta ali das 9, quando tudo isso aconteceu, ele estava ali no momento de trabalho. Uma das pessoas que falou com a gente, a Edna, que é também parceira dele na empresa, trabalhou com ele por 4 anos e disse que nunca teve um problema e que está muito assustada com o que aconteceu. Vale a gente salientar aqui também que esses colegas, todos eles também falam sobre falta de respeito mesmo que eles enfrentam na rua em diversas situações. Eles disseram que tem sido cada vez mais comum a impaciência das pessoas, a intolerância das pessoas ao serviço deles, porque muitas vezes o caminhão tem que passar em ruas que são mais apertadas, que o trânsito fica um pouco mais complicado e muita gente não tem tido essa paciência. Fábio, muito obrigada pelas suas informações. Interessante